Queridos irmãos, shalom mais uma vez. Vamos então dar início ao estudo da nossa porção de hoje, Parashá Devarim, que significa palavras. Ok. Deuteronômio, capítulo 1, verso 1 a 3, verso 22. Em hebraico, Devarim, que significa palavras, como já dissemos. Na nossa Bíblia está Deuteronômio, que significa do grego segunda lei. Isso é por causa da Septuaginta. Septuaginta é a tradução do hebraico, para o grego, pelo grupo dos 70. Por isso Septuaginta aí. Na verdade, gente, foram 72 rabinos, que falam assim que 6 de cada tribo. Então, 6 de cada tribo perfazendo em 72. E conta-se que a Septuaginta foi traduzida em 72 dias. Só uma curiosidade aí para os irmãos. Isso entre os séculos terceiro a primeiro antes de Cristo. Haftará está em Isaías 1 a 27, tem referência na Brit Hadashah, no Novo Testamento, em 1 Timóteo 3, 17, e um salmo complementar aqui, que é o Salmo 137. Bom, Deuteronômio, Devarim, palavras, segunda lei. Por que o livro de Deuteronômio? Por que o livro Devarim? Repetindo palavras que já haviam sido ditas. Por que, gente? Para fixarmos mais conhecimento. Esse é um dos propósitos. Sem dúvida nenhuma, nós aprendemos muito pela repetição. Então, um dos propósitos é exatamente esse: enfatizar, mostrar para aqueles israelitas que ali estavam, fazer uma retrospectiva com eles, de tudo o que tinha acontecido. E aí sim Moisés registra de novo aqui no livro de Deuteronômio, no livro de Devarim, palavras. Eu vou ler aqui o início, e depois a gente segue aqui no estudo. Deuteronômio capítulo 1 diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote, de Zaabe. Jornada de 11 dias. Olha para vocês verem, gente, jornada de 11 dias, que durou 40 anos, Jornada de 11 dias desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que Adonai lhe mandara a respeito deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Ascarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: Adonai nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos no Arabá, e a região montanhosa e a baixada e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que Adonai com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse. Então olha para vocês verem, Moisés está recordando, Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus
vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. Adonai, Deus de vossos pais, nos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. Ô, gente, aqui tem outro princípio, ó. Tomai-vos homens, tá? Aqui não diz mulheres, tá? Isso aqui nós estamos falando da Torá, nós estamos falando do eixo, do prumo de Deus, né? Onde afasta de forma peremptória o ministério de mulheres para ensino de homens. O ministério das mulheres, gente, eles são adstritos, restritos ao ensino de outras mulheres, sobretudo as mais novas. Então a mulher pode ensinar? Pode. Ensinar a outras mulheres, principalmente as mais novas. Principalmente a serem boas esposas, boas donas de casa. Exatamente. Então, dentro dessa linha que a Torá permite. Então, a Torá, ela não permite que a mulher ensine, né? Diga-se, ensine a homens. Né? Isso está na lei de Deus, isso está na instrução de Deus. Né? Nós não vemos, gente, de uma ponta a outra, mulheres na liderança. E aí podem falar assim, mas olha o caso de Débora. Só que você vai ver lá em Juízes porque Débora foi nomeada, porque não tinha mais ninguém. Então ela é uma exceção, e a exceção, gente, ela é com Deus, ela não é conosco. Deus pode excepcionar, né? Da mesma forma que o versículo diz lá, por exemplo, né? Quem crer e for batizado será salvo, né? E Yeshua abriu uma exceção a isso lá na cruz com relação ao ladrão. Então o ladrão, ele creu, né? E Cristo prometeu que ele estaria com ele no seu reino. Ele passou pelo batismo? Não passou. Então ali é uma exceção. Então exceção é por conta do Pai, e como toda a autoridade foi dada a Yeshua, tanto lá em cima quanto aqui embaixo, né, coube a ele excepcionar essa regra. E é interessante isso que você fala, porque a gente vê se é sempre seria de Débora. Eu me lembrei daquela paraxá que nós estudamos, o primogênito da quantidade, mas Deus fez umas exceções, né? E eu acho que Deus faz isso exatamente para ninguém ter um fio da meada na mão. Fica todo mundo humilde diante de Deus, porque na hora que Ele quer fazer, Ele faz, né? Aquele anjo que apareceu para a mãe de Sansão e não para o pai, né? Exatamente. Então a gente tem que ficar sempre atento aí. O próprio caso de Yeshua, né, com relação a Maria, para José, né, primeiro para ela, depois foi para José, e depois não falou mais com Maria. Então, gente, as exceções, elas são de Deus, né? Igual eu falei, sempre tem uma regra, né? Agora a exceção é por conta dele, nós não podemos excepcionar. Então aqui, tomai-vos homens sábios, e aí vem os qualificativos, né? Não é qualquer homem, né? Do mesmo jeito que fala lá em Timóteo, do jeito que fala em Tito, como que deve ser alguém que aspira à liderança, né? Para alguém aspirar e ser um líder, ele tem que passar por determinados padrões que a própria palavra determina. Por exemplo, a Torá fala aqui, homens sábios, inteligentes, experimentados. Esses experimentados aqui, testados, com vida provada. Lá em Tito, em Timóteo, Paulo fala, aí ele detalha mais, marido de uma só mulher, ou seja, o cara não adianta ter uma amante e querer ser presbítero, né? Que tem os filhos sob disciplina. Inclusive fala mais, fala assim, se ele não sabe ordenar nem a própria casa, como que ele vai ordenar a casa do Senhor? Entendeu? Então, primeiro a própria casa, né? Aí mulher, filhos, a casa em ordem. Ordenar é colocar em ordem. Qual ordem? É a minha ordem? Não, a ordem da Torá, a ordem da palavra, sempre, sempre. Tudo que nós falamos
ou falarmos tem que estar de acordo com as Santas Escrituras. Interessante que isso não é do Antigo Testamento e eles não querem tirar. Muito interessante isso aí, Raquel. Teve um rei, que lembra Ezequiel, que Deus falou para ele para consertar a casa? Não lembro o nome dele. Foi. Depois. Conserta a sua casa, né? Isso. Põe em ordem tudo. Né? Ponha tudo em ordem, a sua casa, ponha tudo em ordem. Que morrerá. Isso. Já estava marcado o destino dele. Você fala Raquel. Interessante, Raquel. Me perdi. Tu falou do Antigo Testamento. Não está o texto no Antigo Testamento e eles não querem. Assim, ok. O interessante, esse é o ponto. Veja bem, o que o cristianismo fez? Né? O cristianismo, diga-se, o sistema político-religioso de Roma, ele nos ensinou, né, ele trouxe aqui para nós em todo o Ocidente, né, volto a dizer, eu gosto muito desse exemplo, porque ele traduz para mim, foi uma descoberta, isso desde a primeira vez que nós fomos a Israel, né, que nós fomos vítimas daquela brincadeira do telefone sem fio. Né? E a tristeza do telefone sem fio não é achar graça da distorção, mas é perceber a gravidade da distorção. Né? Por quê? Porque o Evangelho parte da fonte, não é isso? Onde que é a fonte? Israel. Israel é a fonte. Ele parte dali e aí alguém pega a origem daquilo e conta para o Sr. João, que conta para o Eugênio, que conta para a Raquel, que conta para a Maria Lúcia, que conta para o Cleiton, que conta para outra pessoa, e chega lá no Rodrigo. Rodrigo, o que a pessoa que te antecedeu e te falou? Me falou isso. Aí eu vou conferir aqui na fonte, não tem nada a ver com aquilo que foi dito inicialmente. E essa, gente, é uma brincadeira que todos nós já participamos e constatamos a veracidade disso. Né? Quando não se atém à fonte, o conteúdo se perde no caminho. Então, o que o cristianismo fez? Raquel mencionou aí, interessante que isso está no Novo Testamento, como se fosse possível destacar uma coisa da outra. Isso não é possível. Nós vamos ler aqui que é impossível ao homem acrescentar, modificar qualquer coisa da lei de Deus. Gente, vocês estão perceberam a gravidade dessa frase, a seriedade dessa frase? Não é possível ao homem acrescentar, diminuir, modificar absolutamente nada da lei de Deus. Não é permitido ao homem fazer isso. Então, qual é o raciocínio? O raciocínio é do princípio da lei de Deus, de Gênesis, até fechando agora em Deuteronômio, fazendo um apanhado geral, é que tudo que for escrito depois dos 5 primeiros livros, eles têm o quê? Que estar em perfeita harmonia com o que está aqui. Entendeu? Tudo tem que estar em perfeita harmonia com o que está declinado, informado, registrado nas Santas Escrituras. Vamos lá, abram aí por gentileza Êxodo 24:4. Aliás, Êxodo 17:14 primeiro. Não, perdão, vamos lá, Êxodo 24:4. Êxodo capítulo 24, verso 4. Aliás, pode ler do 1 ao 4. 1 ao 4? Isso. Depois ele disse a Moisés: suba ao encontro de Jeová. Serve com você Arão, Nadab
os outros não devem se aproximar, e o povo não deve subir por ele. Então Moisés foi ao povo e relatou todas as palavras de Jeová e todas as decisões judiciais, e todo o povo respondeu com uma só voz: estamos dispostos a fazer todas as coisas que Jeová falou. Assim Moisés escreveu todas as palavras de Jeová, levantou-se então de manhã cedo, construiu um altar com sua pedra no monte e erigiu 12 colunas correspondentes a 12 tribos de Israel. Ok, até aí, tá bom. Então, gente, aqui aponta que Moisés escreveu todas as palavras que Adonai havia ordenado. Então ele registrou todas as palavras. E é interessante, nós estamos aqui em Êxodo capítulo 24, os 10 mandamentos foram dados lá em Êxodo 20. Interessante é que agora vem em Deuteronômio fazendo um apanhado, rememorando o povo aquilo que havia acontecido após a outorga da Torá. Então este livro integra a Torá por questão de rememorar, de fazer lembrar, de revisar, de enfatizar, de apontar os erros a partir da outorga da Torá até aquele momento. Para quê? Objetivando, obviamente, uma correção de rumo. Então, Deuteronômio, gente, é lindo nesse aspecto, porque as palavras, que significa aí Devarim, essas palavras, elas são cuidadosamente repetidas, agora não mais apenas numa teoria que Deus tinha determinado, mas com aspectos práticos, para que Moisés apontasse, e fizesse a comparação entre a própria lei de Deus e o comportamento que estava absolutamente dissociado daquilo que havia sido ordenado anteriormente. Veja bem, nós lemos aqui, no verso 9, nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. E aí, no verso 12 ele fala assim, olha, como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga, a vossa contenda? Ou seja, é típico de gente de Deus ficar fazendo contenda? Não é. Então Moisés aponta aqui o resultado da vida prática, aquilo que nós comentamos mais cedo, não dá para dissociar, não dá para separar uma coisa da outra. Nós não somos aqui hoje no Shabat religiosos, e não recebemos a palavra de Deus hoje, e na hora que nós saímos aqui nós nos esquecemos dela e vivemos de qualquer jeito. É o contrário. Nós só estamos aqui hoje para testemunhar aquilo que nós fizemos durante a semana e com o estudo de hoje adequarmos ainda mais, afunilar esse caminho ainda mais, de modo que nós consigamos obter a aprovação do nosso Pai, e vitória aí em várias transgressões. Então, Moisés registra essas comparações, essa revisão, ele registra exatamente para que este livro, esse último livro, fortaleça aquilo que já tinha acontecido anteriormente. Bom, Deus deu a lei. Bom, o que aconteceu depois que Deus deu a lei? E olhem para vocês verem o que eles prometeram. Tudo que o Senhor disser, nós faremos, nós obedeceremos. E eles foram fiéis a essa afirmativa, a esse voto? Todos sabemos que não. Todos sabemos que não. E assim, gente, acontece conosco. Nós estudamos sobre essa questão de votos, 2 semanas atrás, salvo engano.
onde nós devemos ter todo o cuidado com aquilo que profere a nossa boca, porque nós nos prendemos, nós firmamos compromissos com aquilo que falamos. Inclusive eu mencionei, cuidado com aquilo que você promete para um menino, para uma criança, porque prometeu vai ter que cumprir, porque a criança ela tem essa expectativa, e outra coisa, nós temos que dar bom testemunho. Nosso sim é sim, o nosso não é não. Então a palavra diz o quê? É melhor que vocês não prometam do que vocês façam promessas e não cumpram essas promessas. Aqui, gente, nós estamos falando de um líder, que tinha toda uma missão de Deus de levar esse povo dito de Deus até a terra que Deus havia prometido a Abraão e aos demais descendentes. Então, abram por gentileza em Hebreus 3, para a gente fazer o comparativo agora com relação à própria Torá viva. Hebreus está lá no final também, bem próximo já de Apocalipse. Vamos abrir aqui, depois nós voltaremos para Hebreus 3, depois a gente volta para o livro de Devarim. Hebreus 3, 3 a 6. Diz assim. Hebreus 3. 3 a 6. 3 a 6. Yeshua, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés. Por quê? Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. A nossa menção que Deus desse ano aqui, Yeshua, porém, merece mais honra que o cheio. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus construiu todas as coisas. Exatamente. Verso 5: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. E Yeshua, porém, como Moisés como servo, Yeshua como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se. O que é se, gente? É uma condicionante. A qual casa somos nós, se o quê? Guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então existe uma condicionante. Longe essa graça sem graça. Longe essa graça barata. O que a grande confusão do meio dito cristão é que muitos, infelizmente, acham que a graça por si só se basta. Bom, Yeshua já morreu por mim, Jesus já morreu por mim, não preciso fazer mais nada. Ora, não, Yeshua é a lei, então pronto, ele cumpriu por mim, eu não preciso fazer mais nada. Como assim? Aí entra o que a Raquel falou. Aceita algumas coisas que estão no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo repete o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, sejam longos os seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí dizem assim, mas ele não repetiu o 4º, pelo amor, né? Pelo amor. Se fosse para revogar, ele teve todas as oportunidades para fazer, ele não o fez. E nós sabemos, conforme ele próprio prometeu, preste atenção aqui nisso, gente, isso é muito importante. Duas coisas. Qual que é o eixo central? Qual que é a ordem central de Deus?
nada acrescentareis, nem diminuireis, eu acrescento, nem modificareis da própria lei de Deus. Então, essa é a premissa maior. Essa é a ordem, essa é a regra geral. E aí vem o Filho, Yeshua, e ele mostrando a todos a que veio, ele repete: não pensem que vim revogar a lei. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E esse cumprir aí, gente, é no sentido de torná-la absolutamente plena. Plena. Seja bem-vindo. Então, Yeshua vem e, em obediência ao mandamento do Pai, que nada poderia ser modificado, nada acrescentado, ele vem e a primeira coisa que ele faz questão de ressalvar é: não pensem que eu vim fazer algo que meu Pai não mandou. E aliás, ele enfatiza isso várias vezes: não vim fazer a própria vontade, sim a daquele que me enviou. Em outra passagem ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou. Vocês não têm sido obedientes à minha palavra, mas a minha palavra não é minha, senão a daquele que me enviou. Ou seja, o tempo todo Yeshua mostrando para todos que o ouviam que ele estava como um mandatário do Pai, fazendo a vontade do Pai, buscando uma reconciliação daquele povo que havia se desviado dos caminhos do Pai, sem qualquer desvio da própria palavra do Pai. Então, por isso, Moisés ele dá uma diretriz e Yeshua com uma Torá viva. Então Moisés registra ali a palavra e Yeshua vem e faz essa palavra plena. E aí, gente, tudo que está na Brit Hadashah, que o povo chama de Novo Testamento, volto a dizer, está em harmonia com a lei de Deus. Não tem absolutamente nada que colida com essa lei. E aí Yeshua fala assim: olha, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio se alterará da lei, até que tudo se cumpra. Mas peraí, as pessoas leem as afirmativas de Jesus, de Yeshua, e ainda distorcem isso. Peraí, o sacrifício de Yeshua para mim é suficiente, é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus. Perfeito, é isso mesmo. Mas ele também falou isso e falou aquilo. Bom, mas não é bem assim. Como assim não é bem assim? É o que nós não entendemos, gente, e precisamos de trazer essas pessoas, tirar as escamas dos olhos dessas pessoas. É o que eu estou fazendo com alguns, que têm dado essa oportunidade. Porque uma coisa é não entender de forma efetiva. Não, eu fui contaminado, vamos dizer assim, com esse ensino deturpado. Isso é uma coisa. Agora, percebeu, porque eu confesso que nunca, durante a minha caminhada tida por evangélica, eu nunca tive paz em vários temas. E um deles era essa questão da Trindade, por exemplo. E o outro deles era essa questão dos mandamentos. Porque eu confundia, eu não sabia o que era o mandamento de Jesus e o que era o mandamento do Pai. Peraí, o mandamento do Pai é o mesmo? Não, mas hoje não tem mais lei. Aí eu leio lá em 1 João 2,3 que fala assim: pecado é a transgressão da lei. Peraí, não tem mais lei? Não tem pecado. Não tem pecado? Se não tem pecado, por que eu preciso de um Salvador? Eu estou anulando, na verdade. Então, assim, é um contrassenso. E aí o outro versículo que diz: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E aí vem Apocalipse e fala: aqui está a perseverança dos santos.
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Lá no 12:17 diz, e saiu a guerrear contra os restantes da sua descendência. Quais? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Lá em Lucas 23, 54, 56, fala assim, que depois que Yeshua foi sepultado, né, as mulheres, elas descansaram conforme o mandamento. Gente, isso é Novo Testamento. Isso é Lucas 23, 54. E essas mulheres, diga-se, elas tinham todos os motivos do mundo para justificar a quebra do mandamento. Afinal de contas, era Yeshua que tinha morrido. Era Yeshua que tinha sido sepultado. E elas estavam ali para ungirem a Yeshua. Ué, mas peraí, no sábado não é lícito fazer o bem? Só que ele já tinha morrido. E aí diz o quê? Que elas foram para as casas delas e descansaram conforme o mandamento. Decorrido o sábado, aí sim elas providenciaram aquelas coisas que faltavam e se dirigiram até o túmulo, onde descobriram que ele havia ressuscitado. Então, assim, é muita contradição. E nós temos, gente, que saber lidar com isso por meio dessas palavras. Deuteronômio 4:2, gente, aqui diz, né, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Yahvé, nosso Deus, que eu vos mando. Então, é a ordem de Deus, nada acrescentareis. Como que o filho poderia modificar algo que o pai havia determinado? E aí vem alguém e diz assim, não, mas lá fala assim, novo mandamento vos dou. Bom, será que era novo? Não era, gente, não era. Yeshua não nos deu um novo mandamento, ele tornou o mandamento que já havia sido dado pleno, né? Qual é o novo mandamento que está registrado? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Bom, isso é novo? Isso não é novo, né? A palavra já disse, isso é o resumo da lei. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, isso não é novo. O que é novo? O que Yeshua fez ficar pleno? O que ele trouxe à plenitude vocês não vão amar de qualquer modo. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros. Ou seja, ele colocou um qualificativo. Ele pegou esse amor que era entendido de forma aleatória, de qualquer jeito, e falou assim, olha, vocês não podem amar de qualquer jeito, é assim como eu vos amei. E como Yeshua nos amou, ele se entregou por cada um de nós. E aí em outro versículo diz, né, que a maior prova de amor é se nós temos a coragem de entregar a nossa vida por alguém. E aí quando eu digo para vocês, conforme o texto de Zacarias hoje, que 2/3 da terra, que em cada 3 pessoas, apenas uma se salvará, isso nos traz uma enorme responsabilidade. Zacarias 13, versos 8 e 9. Por quê? Porque nós temos que alertar essas pessoas. Nós temos que mostrar para elas o caminho, para que elas se arrependam e façam e tenham a oportunidade de fazer techuvá, de voltar ao caminho de Deus, de se aproximar de Deus, de se arrepender verdadeiramente e assumir o compromisso de obedecer a Deus. Porque na verdade, gente, Deus não quer que ninguém se perca. Isso diz a palavra. Agora, pela onisciência de Deus, Ele sabe, infelizmente,
que muitos o rejeitarão. Por isso, a advertência também na palavra: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque às vezes a gente ouve, é igual aquela história do cara que estava morrendo e faz oração, e aí Deus manda alguém para ajudar. Ah não, eu estou esperando Deus vai me dar socorro. Né? E aí Deus manda outro, por fim Deus manda um helicóptero e o cara fica aguardando uma providência divina, e aí ele morre. E aí ele encontra com Deus e fala: Senhor, mas eu estava esperando o Senhor me salvar. Como assim? Eu mandei um, mandei dois, mandei três, por fim eu mandei um helicóptero para te salvar. Você estava esperando uma manifestação sobrenatural? Eu uso o que eu quiser usar. Então, gente, essa é a forma de Deus. E nós temos que estar atentos, né, ao agir de Deus na nossa vida. Porque Deus usa o irmão que está do nosso lado. Deus usou, né, até um animal para mudar o caminho de Balaão. Então Deus age da forma como Ele melhor avalia, melhor Ele julga. E nós temos que ficar atentos. Por isso que a palavra diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Por isso Paulo diz, né, que nós não podemos andar na carne. Se nós andamos na carne, nós andamos o quê? Distraídos. Agora, se nós andamos no Espírito, plugados, parabólica, satélite, tudo ligado em Deus, nós faremos igual Paulo falou para Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu postei essa semana, gente, lá sobre a verdade. Quem disse que é a verdade? Yeshua disse: eu sou a verdade. Salmo 119, 142, por gentileza. Alguém leia. Então Yeshua disse: eu sou a verdade. Salmo 119, 142 diz: o que diz Salmo 119, 142? Yeshua diz: eu sou a verdade. Salmo 119, 142. Tua justiça é justiça eterna, tua lei é verdade. Presta atenção. Yeshua disse: eu sou a verdade. Salmo 119 diz: a tua Torá é a verdade, a tua lei é a verdade. Logo, Yeshua é a Torá. Yeshua é a verdade. Yeshua é a Torá. Isso, no princípio era o verbo. E aí lá em João fala que o verbo se encarnou e viveu entre nós. Lá em Apocalipse 19, 13 diz que o manto dele está tingido de sangue e o seu nome é a Torá de Deus, a palavra de Deus. Gente, mais claro do que isso. Então, nós interpretamos o que vem depois da Torá de acordo com a Torá. Nós não podemos pegar uma discussão religiosa, por exemplo, teológica, acerca de qualquer texto do Novo Testamento que agrida, que colida, que afronte o que já está escrito na lei de Deus. Porque o próprio Deus disse: nada acrescentareis nem diminuireis da minha lei. Nós temos um padrão, gente. Nós não titubeamos, nós não ficamos perdidos, nós não estamos à deriva. Nós temos um padrão, nós temos o prumo de Deus. A coisa começou a amarelar, ficar esquisita, bata o prumo de Deus. Vem cá aqui, ó, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. É assim que nós temos que viver, né? E nós encontramos, volto a dizer, orientações de Deus em todas as situações da nossa vida. Nada há do viver humano que escape à proteção de Deus. Para todas, qualquer situação que vocês imaginarem, nós temos um conselho de Deus específico para aquilo ali. E aí Salomão fala exatamente isso: não há nada novo debaixo do sol.
Ou seja, Salomão tendo vivido boa parte da vida dele em obediência, né? E depois da desobediência ele vem e com a experiência dele nos deixa um legado perfeitamente de acordo com aquilo que ele tinha aprendido. É o que eu estava conversando com o Rodrigo agora há pouco, né? Uma vez que nós conhecemos a verdade, se nós distanciarmos ou se violarmos essa verdade, nós saberemos o que estamos fazendo. Nós sabemos, gente. Cada vez que nós erramos, nós sabemos que nós estamos errados. Né? Aquela centelha do Espírito que está em nós fala conosco instantaneamente. Né? Você está fora do prumo. Né? E aí nós perdemos a paz. Nós não temos paz. Toda vez que nós transgredimos a vontade de Deus, nós perdemos a nossa paz. Lá em Romanos fala sobre isso. Né? Nós perdemos a paz com Deus, nós perdemos a paz de Deus, dependendo de como trilhamos o nosso caminho. Então é o cuidado que nós devemos ter, né? Para nos manter sempre nos caminhos de Deus. Efésios 3:5, gente, por gentileza. Posso ler o Salmo 119, o versículo 174? O Salmo 119, meu amigo, dá vontade de a gente ler todinho, mesmo sabendo que é o maior salmo da Bíblia, né? Mas ele é todo em reverência à lei de Deus. Pode ler, Rodrigo. Desejo a tua libertação agora e a tua Torá noite. Deixe-me viver e louvarei a ti, que teus mandamentos me socorram. Então, gente, é o que eu acabei de falar, né? Para todas as situações de perigo, de angústia, nós temos na palavra de Deus o socorro. Então, hoje, gente, nós somos extremamente privilegiados. Esse povo que estava lá no deserto, que recebeu essas palavras em ratificação, em confirmação daquelas que já havia sido dadas, eles só tinham uma Torá. Só tinha um registro, depois que ele foi sendo copiado. Mas imaginem vocês se cada um deles tivesse o que nós temos hoje. Uma cópia de toda a lei de Deus, de todos os profetas, de todos os apóstolos. Gente, nós somos privilegiados. Isso aqui é uma riqueza imensurável. Nós não temos como quantificar, precificar a palavra de Deus. Por isso, gente, eu entendo quando os chineses lá, a despeito de tudo que está acontecendo, né, com relação à China, quando alguns chineses receberam uma mala com várias Bíblias, como que eles choravam em agradecimento a Deus. Os cristãos. Claro, os cristãos, claro. É aqueles que estão buscando agradar a Deus. Então, se a alegria deles em ter a palavra, eles pegavam a Bíblia e beijavam. Né? Vocês devem ter visto esse vídeo. Então, assim, a reverência deles com a palavra de Deus. Imagina se esse povo lá no deserto tivesse essa mesma oportunidade que nós temos. Agora, é interessante que hoje nós temos condições de consultar a qualquer hora. Temos aí os meios de comunicação, as mídias, sobretudo aí o Google, que qualquer referência que você jogar lá, na hora você encontra, né? E ainda assim, fazemos questão, muitos de nós, né, fazem questão de se manter no engano. Coração distante. Coração duro, né? Coração duro. E aí, gente, prestem atenção nisso aí. O Eugênio falou aí a palavra coração distante, eu lembrei do coração duro. Prestem atenção, Moisés estava aqui, né, registrando, ratificando agora em Devarim
as palavras que Deus havia ordenado. E o objetivo de Deus, desde o princípio, era conduzir o povo em obediência para que eles entendessem o Evangelho. Né? O que é o Evangelho? As boas novas de Deus. Né? Não estou falando aqui de Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é nada disso. Eu estou falando do Evangelho como sendo as boas novas de Deus, que Ele havia prometido lá em Gênesis 2, em Gênesis 3. Então, é para que aquele povo compreendesse. E aí, gente, Paulo vem e, de forma majestosa, ele fala o seguinte: o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Olha, você vê, gente. O Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Salvação de toda a vida. Gente, prestem atenção. O Evangelho, as boas novas de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vocês sabem de onde provém a palavra poder de Deus? Vem da palavra dínamos. Dínamos, que significa dinamite, força, poder. O Evangelho é a dinamite de Deus para quê? Explodir esse coração duro. Vocês lembram lá que Deus fala que eu vou trocar esse coração, vou tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne no lugar? Por meio de quê? Por meio dessas boas novas, desse poder de explodir esse coração de pedra que está endurecido e colocar um coração de carne. E Deus faz mais, gente. Nesse coração de carne, Deus faz o quê? Ele escreve todas as suas leis. E aí foi o que eu disse para determinada pessoa. Eu falei assim: deixa eu te falar um negócio. Você acha que a lei foi revogada? A palavra diz que Deus só mudou o lugar. Antes era em tábuas de pedra, agora está no coração. E aí? Hebreus 8, 10, na parte B, eu vou ler o início. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai: porei a minha Torá na sua mente e escreverei em seu coração, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Pronto. Então hoje a Torá de Deus, a lei de Deus está na nossa mente e no nosso coração. Por meio de quê? Por meio desse dínamos, por meio desse poder, por meio desse Evangelho. E nisso, gente, eu louvo a Deus pela vida de Paulo, tão mal compreendido. Aliás, Pedro fala disso, né? Que Paulo, na sua sabedoria, ele escreve muitas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Para quê? Para a própria destruição deles. É o que está acontecendo. As pessoas pegam Paulo hoje como uma justificativa da anomia, do andar na libertinagem, porque é incompreensível que uma pessoa que se diz de Deus querer uma justificativa bíblica para não obedecer a Deus. Como assim? Então, se a lei foi revogada, peraí, vamos rever os conceitos. Pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é a transgressão da lei. Se não tem mais lei, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, entendeu? É um círculo que não fecha. Que não fecha. E aí me vem aquela palavra de Romanos, que Deus faz as pessoas nulas em seus próprios raciocínios. É um raciocínio que não fecha, gente. Não fecha. E a pessoa continua seguindo uma doutrina que Apocalipse chama de doutrina dos Nicolaítas. Os Nicolaítas, gente,
pode ser compreendido, né, como essa distorção de doutrina e domínio que a Raquel usou aqui na semana passada, no domínio humano sobre as pessoas. É o que está acontecendo. Cada dia eu me assusto mais com vídeos que eu vou vendo que estão acontecendo no meio evangélico, os absurdos, que eu não tenho nenhum medo de dizer que é culto para demônios e em nome de Deus. Inventaram agora o drible do diabo. Pastor colocando bola no púlpito e fazendo drible ali, e outros jogando flechas, e outros beijando as mulheres, e outros fazendo muitas outras coisas que eu tenho vergonha de mencionar. Isso tudo em nome de Deus, diga-se minúsculo, minúsculo. E aí, gente, sabe o que é pior? Talvez alguns podem pensar assim: ah, bom, mas eles vão prestar contas, né, daqueles que eles estão conduzindo. A palavra diz sim, que realmente é verdade, eles vão prestar contas. Mas vocês sabiam que aqueles que estão sendo conduzidos também vão ser eliminados, porque não tiveram o zelo de conferir nas Escrituras se as coisas eram realmente do jeito que o pastor A, B e C estavam dizendo? Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Então ninguém se isenta. Aquele que se deixa conduzir por alguém que está pregando essas heresias, eles pagarão um alto preço. Qual preço? A própria vida. Eles serão desarraigados, arrancados com a raiz e tudo e jogados no lago de fogo. Ou seja, serão eliminados da terra. Eliminados. Agora, gente, vem a palavra de Deus também e nos diz. Deixa eu ver aqui se eu tenho essa referência. Tiago. Abra no livro de Tiago aí, deixa eu ver se eu encontro. Parece alguém que você conhece, né? Tiago, cadê Tiago? Tiago 5, deixa eu ver aqui. Mas não é um consolo, não, mas é assim. Em Jeremias 23, verso 28, diz assim: se um profeta sonhar, que ele conte o seu sonho. Quem, no entanto, tiver nenhuma palavra, fale a confidencialidade. Claro, o tempo todo. Todos os profetas. Por que é profeta, gente? O que é ser profeta? Ser profeta é chamar o povo à fidelidade daquilo que já foi dito. O profeta só pode falar aquilo que Deus mandar falar. Nós estudamos a paraxá de Balaque recentemente, onde Balaão ele é taxativo, só eu não posso falar algo que Deus não falou. Até ele, que era um profeta ímpio, que foi usado aqui como um mau exemplo, até ele tinha temor daquilo que ele falava. Embora, lógico, ele tenha depois, no final das contas, chutado o balde, e preparado aquela armadilha lá para os filhos de Israel, fora da palavra. Ele usou de um ardil, de uma artimanha para enganar o povo. Aí o povo, como estava distante de Deus, acabou caindo. Mas o profeta, ele só pode dizer aquilo que Deus manda ele dizer. E nós podemos perceber, gente, por todos eles, que o tempo todo eles chamam o povo à fidelidade do relacionamento com Deus, que é a plena obediência da sua boa, santa e justa lei que Paulo fala em Romanos 7. Deixa eu ver aqui se eu encontro o versículo de Tiago.
Eu estou querendo aquele versículo que fala que aquele que desvia, né, o ímpio do seu caminho, ele apaga multidão de pecados, ele livra a alma dele do inferno, livra a alma dele e apaga multidão de pecados. Alguém pode pedir ajuda aí no Google aí, por favor? Está prestando atenção não, irmão Cleito? Pode falar, eu estou clamando aqui. Coloca assim, cobre multidão de pecados. O danado do Tiago também sumiu dessa Bíblia judaica aqui. Não sumiu. Vai no índice. Acharam não, gente? Na internet não tá. Esqueci essa referência. Tiago 5:20? É 5:20? Deixa eu ver. Para mim era 5:20. Isso, Tiago 5:20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, olha aí, gente, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Olhem a promessa de Deus, gente. Olha para você ver, começando no verso 14 aí, ó. Está aí alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da congregação e eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome de Adonai. E a oração da fé salvará o enfermo, e Adonai o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, olha aí, irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, o que é a verdade? Yeshua é verdade. O que é a verdade? Salmo 119, 142. A Torá é a verdade. Yeshua é a Torá viva. Então, Yeshua nos aponta o caminho. Se alguém se desviar desse caminho, né, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, gente, lá em Ezequiel, todos os profetas repreendei o pecador, repreendei o transgressor. E aí, o que se prega hoje? O que se prega hoje é: não julgueis para que não sejais julgados. Está vendo um versículo fora de contexto? Isso é uma verdade, só que ela é relativa. Esse não julgueis para que não sejais julgados é em outro contexto, né? A palavra diz que aquele que está no caminho errado, nós temos que repreendê-lo, nós temos que tentar converter o caminho dele. O que é converter? Mudar de rota. Vocês sabiam que o pecado, gente, tem também o significado de errar o alvo? Pecado é a transgressão da lei. Pecado é errar o alvo. E qual é esse alvo? Esse alvo está, salvo engano, também em Efésios. Deixa eu voltar aqui, ver se eu localizo. Aí, Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo. Olha o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. De acordo com quem? De acordo com o caminho, de acordo com a verdade, de acordo com a Torá de Deus. Então esse é o padrão.
Gente, lá em Atos 26, 22, eu vou ler rápido aqui para adiantar o tempo. Diz assim, olha, Atos 26, 22, se alguém quiser conferir depois, anotem a referência. Atos 26, 22, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Gente, nós estamos aqui no Novo Testamento, estamos no livro de Atos, estamos no capítulo 26, no verso 22. Paulo dizendo, alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Eu não estou dizendo nada, gente, nada contrário do que foi dito pelos profetas e que Moisés disse que havia de acontecer. Ou seja, tudo que eu estou dizendo está em perfeita harmonia com tudo que já foi dito. Eu não estou falando nada diferente. É isso que Paulo está dizendo. Gente, olha que lindo que está aqui um texto no estudo da palavra de hoje, numa carta que israelita messiânica em Guatemala enviaram às suas comunidades. Ouçam. Consideramos que os livros que constam no Taná, para quem não sabe, é o Velho Testamento, assim como na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Querida, presta atenção nesse texto também. Vou recomeçar. Consideramos que os livros que constam no Antigo Testamento, na Taná, assim como na Brit Hadashah, no Novo Testamento, foram escritos sob a autoridade divina. Aliás, isso está em consonância com o que Paulo falou lá em Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e é apta para a instrução. E aí diz, esses livros foram entregues a Israel para todo o mundo. Reconhecemos que a Torá é o fundamento da fé e a máxima autoridade das Escrituras. Gente, prestem atenção nisso. A Torá é o fundamento e a máxima autoridade das Escrituras. O restante das Escrituras, ou seja, os profetas e os escritos, incluindo a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento, não contradizem, nada acrescentam ou retiram da Torá. Mas sim, prestem atenção, gente, mas sim desenvolvem-na, explicando e revelando os mistérios que foram dados uma vez para sempre. Amém. Olha que coisa linda! Olha que revelação! Não é uma revelação nova. Eu tive um insight aqui, algo novo, que Deus falou comigo, que eu tenho que fazer isso. Nada disso. Tudo que Deus falou já está registrado. Toda revelação ela tem que estar em perfeita harmonia com o que Deus já falou. Não existe revelação fora dos padrões da lei de Deus. Então é isso, gente, que nos livra de doutrinas, a santa lei de Deus. Esse entendimento é que nos livra de doutrinas enganosas. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, fala assim: se alguém fala, presta atenção, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que é falar de acordo com os oráculos de Deus? Pode falar, querido? Falar de acordo com os oráculos. Quais são os oráculos, gente? É a Torá de Deus, são os mandamentos que Ele deu, são os mandamentos do Eterno. Essas são as primícias, essas são as determinações iniciais que Deus fez questão de registrar. Então, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Abram para mim Romanos, por gentileza, 3:2, se alguém mais em Hebreus 5:12. Então alguém abre Romanos 3:2.
Então, oráculos aí, gente, é a vontade de Deus revelada na Torá e nos profetas. Romanos 3:2. Uhum. Romanos 3:2. Grande em todos os sentidos, em primeiro lugar, os judeus foram confiadas proclamações sagradas de Deus. Essas proclamações sagradas aí, gente, em outra tradução está os oráculos de Deus. É a mesma coisa. Hebreus 5:12, Raquel. Pois embora a essa altura vocês devessem ser instrutores, precisam novamente que alguém lhes ensine desde o princípio as coisas elementares das proclamações sagradas de Deus. Aí também oráculos de Deus. E voltarem a precisar de leite, não de alimento sólido. Raquel, lê de novo, por gentileza. Ô, gente, presta atenção nesse versículo. Olha, vê se está diferente do que Moisés está dizendo aqui nas palavras, nesses capítulos iniciais de Deuteronômio. Pois embora a essa altura vocês devessem ser instrutores, precisam novamente que alguém lhes ensine desde o princípio as coisas elementares das proclamações sagradas de Deus. E voltarem a precisar de leite, não de alimento sólido. Ou seja, Paulo chama atenção para isso. Vocês não estão atendendo ao tempo decorrido. O que é atender ao tempo decorrido? É o menino que está lá, tem 3 anos, que está na primeira série. Como assim? Ele era para estar no 3º ano. Nós ainda não Era para estar ensinando. Hã? Era para estar ensinando. Exato, ele já era para estar ensinando, ele está ainda agarrado aí, tomando leite. Está dizendo isso, vocês já eram para ter superado essa fase. Eu estou querendo dar picanha para vocês estão tomando leitinho. Amor, é tão sério, a gente aprende no meio evangélico muito assim. Eu já tenho 20 anos que eu estou na igreja evangélica, eu já posso ensinar lá na frente. Não, Exatamente. é a vida, o testemunho. Isso Se a aí. vida está alinhada com a palavra ou não, né? Yeshua nos dá o padrão, gente. Olha a Torá de novo. Yeshua fala, pelos frutos. Frutos. E aí, o seguidor da lei fala o quê? Nós acabamos de ler agora há pouco. Sejam homens sábios, experimentados. O que é uma pessoa experimentada? Uma pessoa experiente, que já foi aprovado naquilo que fez ou fazia. Né? E Paulo diz, então, se alguém quiser ser líder, ok, tranquilo. Mas o líder tem que ser assim, assim, assim e assim. Entendeu? Porque se ele não governa bem a própria casa, como que ele vai liderar a igreja, ou a congregação, a carral de Deus? Então, gente, é uma questão de extrema responsabilidade. E, aliás, também a palavra diz isso, né? Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra aspira. Agora, vocês serão muito cobrados. Muito cobrados. Quanto mais conhecimento nós temos, mais cobrados nós somos. Cobrados em que sentido? Adequação. Né? Então, agora é mais uma coisa para eu alinhar. Eu não sabia disso, mas agora eu sei. Então, pronto, a partir de hoje é isso, não é aquilo mais. Isso, gente, é trazer esse prumo, esse alinhamento da teoria para a prática. Nós fomos chamados para andar nele. Não é andar com teoria, não. É andar nos caminhos dele. De quem? De Yeshua, que é o nosso modelo. Então, nós vamos andar nele até quando? Até que atinjamos o padrão dele. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Em nada discrepando da palavra de Deus, da santa lei de Deus. Em absolutamente nada. Antes, ao contrário, em perfeita harmonia com a lei de Deus. Lá em Colossenses, gente, 1, 26, 27, está escrito assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é,
Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. E aí o próprio Cristo diz: se vós permanecesseis em mim e as minhas palavras permanecessem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí muita gente fica assim, pega só a segunda parte, né? Sempre é assim, né? Aí, tá vendo? Nós podemos pedir o que quisermos que vai ser feito. Sim, é verdade, mas olha a condicionante. Olha a condicionante que eu falei no começo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então tem que querer, mas tem que me ouvir. E aí Yeshua diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras, que não são minhas, são as do Pai que me enviou, permanecerdes em vós, aí sim, vocês podem pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Maravilhoso, né? Tem algo a ser cumprido, né? Ué, é a nossa parte, gente. É a nossa parte. Cadê a obediência? Essa é a nossa parte. Não é uma graça barata, não é uma libertinagem, é a liberdade da lei. Nós temos a liberdade para obedecer, ou não, livres. Para isso tem os vasos de honra e os vasos de desonra. Nós sabemos que 2/3, né, serão arrancados dessa terra, que não aceitarão essa sã doutrina. E aquilo que eu disse, né, lá em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a Torá aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um ou um iud é um traço aí, um ponto, uma vírgula, né, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aí ele diz mais: aquele que, pois, que violar um desses mandamentos, ainda que dos menores, presta atenção, gente, e assim ensinar aos homens. Então, se violar ou ensinar que pode violar, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Só que essa palavra aqui, eu não sei porque eles não levam em consideração, né? Afinal de contas, nós vivemos um evangelho de escolha. Nós vivemos um 5º evangelho, não é assim? Mateus, Marcos, Lucas e João, e o meu evangelho, afinal de contas. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo é puro para os que são puros. Esse é o 5º evangelho, eu vivo de acordo com ele. A graça que me foi dada é uma graça que é graça, eu não preciso dizer mais nada. Deus, por meio de Cristo, já cumpriu por mim, não requer mais nada. E eu vi um grande pregador que eu estimo muito falando isso outro dia, eu fiquei assustado. Nada, gente, além de Cristo. Cristo já fez tudo por nós, vocês não precisam dizer mais nada, só crerem. Como assim, gente? Então é fé na fé? E pecar à vontade. E aí Tiago, então não serve mais nada. Tiago fala assim, que a fé sem obras é morta. Fala que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Paulo diz que aqueles que pecarem sem lei o que, gente? Não, sem lei perecerão. Não é sem lei serão julgados, não. Sem lei. Hã? Pois é, isso é um engano de pregação, viu, gente? Você caiu aí na pegadinha, na fake news do Evangelho. Eu ainda repeti a mesma coisa na cabeça, não sei nem se era em casa. Caiu na minha cabeça. É o telefone. Todos que pecarem sem lei perecerão. Ou seja, essas pessoas que não querem saber da lei, lá em Provérbios diz o quê? Ô, gente, olha a seriedade, gente, vocês não estão entendendo a seriedade desse negócio. Olha a seriedade da palavra de Deus. Será que nós temos coragem de virar para um idólatra e falar com ele assim: meu amigo, você está orando, você está pedindo, está clamando, mas Deus não está ouvindo sua oração, não. Mas você está doido, rapaz? Como é que você me diz uma coisa dessa? Não está. A palavra diz que Deus não está te ouvindo. Aliás, Deus diz mais.
Deus diz que essa oração para ele é abominação. Provérbios, gente, diz assim, olha, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a Torá, até a sua oração é abominável. Deu para entender a seriedade aí? Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, ou seja, o que há de mais íntimo, né, no relacionamento entre nós e o sobrenatural de Deus, é abominação ao nosso Deus. Mas é verdade, é como que Deus que estabelece uma ordem e aquela pessoa que não obedece essa ordem que Deus estabeleceu quer fazer oração para esse Deus que ela desobedece? Que Deus é esse que as pessoas entendem que elas podem fazer o que querem e no final das contas serem abençoadas, sendo que a palavra o tempo todo fala: se vocês me obedecerem, eis que põe diante de vós bênção e maldição. Escolhe a bênção, aí a pessoa escolhe a maldição, e ainda depois quer bênção? Como assim? Então, gente, o reino de Deus é reino. Olha a oração de Yeshua: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino. Reino tem um rei e tem leis para serem obedecidas, gente. Tem leis para serem obedecidas. É um reino de ordem, não um reino de balbúrdia, de confusão, de desordem, de libertinagem. Revelia, né? Ué? Que nós já falamos. De novo. Gente, lá no verso 16 do capítulo 1 ainda, diz que no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. E aí, a primeira coisa, né, que o juiz deve fazer para julgar é ouvir os dois lados da história. Sempre ouvir os dois lados da história. Lá em João 7,51 diz: porventura condena a nossa Torá um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? E vem a questão também das testemunhas, né? Então, em Provérbios 17 diz que o que justifica o ímpio ou condena o justo são abomináveis para Yahvé, tanto um como o outro. Então é a importância aqui de escolher homens sábios, experimentados, que julgam de acordo com a santa lei de Deus, sem ser parcial, sem favorecer quem quer que seja. O que infelizmente aí nós temos visto que está acontecendo na nossa justiça, infelizmente, para nossa tristeza e a tristeza de Deus. Gente, lá no capítulo 1, versos 8 a 21, diz assim: eis aqui esta terra. É Deus, Moisés, agora colocando aqui diante deles, do povo, mostrando a terra que Deus havia prometido. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que Yahvé jurou a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. Eis que Yahvé, teu Elohim, te deu esta terra diante de ti, sobe e possua, como te falou Yahvé, Elohim de teus pais, não temas e não te assustes.
O que esse texto nos mostra? Que a vontade de Deus, gente, ela está sempre aliada, né, mais uma vez à obediência, mais uma vez a um agir humano. Então, nós não podemos ficar esperando de braços cruzados. Aquela pessoa que quer um emprego e ora a Deus pedindo um emprego e fica em casa esperando alguém chegar lá, bater na porta e falar assim: Deus me falou que você está precisando de um emprego. Eu vim aqui te agraciar com o emprego. Não é assim. Nós oramos pedindo a Deus um emprego, a pessoa tem que espalhar currículos na praça, ela tem que procurar essa vaga, correr atrás, fazer a parte dela, e aí Deus vai abençoar. Então Deus prometeu essa terra, mas mandou que eles a possuíssem, que Deus os entregaria todos os inimigos nas mãos deles, mas eles foram o quê? Mais uma vez rebeldes. Por que desobedecer sempre é mais fácil do que obedecer, não é assim? Por que nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade do nosso Pai? O 26 diz, porém vós não quiseste subir, mas fosse rebeldes ao mandado de Yahvé, vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto Yahvé nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruirmos. Mais uma vez o povo blasfema contra Deus. Isso, gente, isso por quê? Porque eles estavam, apesar de tudo, todas as experiências que eles viveram, eles nutriam na mente uma imagem distorcida de Deus. Tem alguma semelhança com o que está acontecendo hoje? Será coincidência? Será que essa cultura de que Deus é Papai Noel, que tudo que nós pedimos Deus faz, porque afinal de contas Deus é amor e Ele é? Será que essa cultura é a correta? Essa é a visão, gente, equivocada do Ocidente. Essa é a visão que nós, como arautos de Deus, temos que chamar a razão a essas pessoas. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. O reino é dele. Nós somos súditos. E aliás, por meio do sangue do Messias, do Mashiach, de Yeshua, de Jesus, nós fomos elevados ao status de filhos. Agora, um filho obedece ou desobedece o pai? Essa é a questão. Outra coisa, gente, que naquilo que eu falei que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, essa é a grande pregação, a palavra hebraica traduzida como fé, como crer, significa confiar, significa esperar, significa apoiar, afirmar, estabelecer, obedecer, fidelizar. Tudo isso é significado da palavra fé, é significado de crer. Não é simplesmente um crer abstrato. Bom, eu creio. Não, isso é pela fé. Hoje não é mais pela lei. Tudo pela fé, tudo pela graça. Então, essa fé, ela tem que ser traduzida em retidão, veracidade, sinceridade, verdade, fidelidade, lealdade, honradez, firmeza, constância, confiança. Esse é o significado, gente. Tudo isso. Uma coisa que me deixa com muito temor é que de Deus não se zomba. Aquilo que nós semeamos é realmente aquilo que nós vamos colher, Não adianta se eu levar uma vida de hipocrisia na frente dos irmãos, como se
se eu estivesse vivendo em obediência e em secreto eu estou vivendo do meu jeito. Porque a minha vida vai mostrar quem eu sou na realidade. Não vai fluir a unção de Deus, eu não vou dar frutos, eu vou ficar sempre agarrada. Assim. Deus que nos livre a cada um. Mas estou dizendo assim, não adianta, de Deus não se zomba. Nós estamos semeando. Na frente dos irmãos ou as escondidas, estamos semeando. Né? Não, e aquilo que eu falei, gente, nós conhecendo a palavra, né, Deus nos mostra todo momento quando erramos, todo. Já estou partindo aqui para o final, tá? O prato também já está no final, já está na parte de cima, gratidão. O cheiro está aqui? Glória a Deus. Deus faz um milagre nessa comida toda Shabbat. Não fica cheiroso. Gente, lá no verso 36 do capítulo 1, está assim: salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá. Haverá o quê? A terra, né, que Deus havia prometido. Então Caleb aqui é citado como um exemplo de fidelidade com Deus. Ele creu, ele confiou, né, ele foi constante, né, ele ficou firme naquilo que Deus havia prometido. Lá em Hebreus 3,19, retrata a infidelidade do povo nesse sentido. Vemos que eles não puderam entrar na terra por causa da sua incredulidade, né, por causa da desconfiança. Capítulo 1, 41 e 42. Lê para mim, Wellington, por gentileza. Capítulo 1 de Deuteronômio, versos 41 e 42. Verso 41 e 2. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos amastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em sumindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Isso. Então aqui, gente, aqui, o que vocês notam nesse texto? Um de cada vez. Com ordem. Na verdade, é armaste. Com a de armas, isso, armastes. Aqui, gente, mais uma vez evidencia a nossa vontade, a vontade deles. Quando Deus mandou, eles recusaram. Aí depois houve um arrependimento. Será que é arrependimento ou é remorso? Hein, gente? Arrependimento ou remorso? Por que é remorso? Tem um porquê, né? É claro, sempre tem. Qual a diferença, irmão Cleiton, de arrependimento e remorso? Não gera mudança? Desculpa responder no lugar dele, mas foi Você salvou ele, né? Vou explicar aqui para vocês nunca mais esquecerem. É exatamente isso aí, né? O arrependimento requer mudança de atitude. Existe um ciclo do arrependimento. Ele é de mente e tem que acontecer no mundo físico também. Então tem que haver primeiro você muda a mente, não, eu me arrependo, depois você muda a sua atitude. E aí você fecha o ciclo, ou o círculo, né? Você fecha esse círculo. Agora, no remorso, isso não acontece. Olha para você ver o que aconteceu aqui. Ah, não, beleza, Deus mandou, nós obedecemos, agora nós vamos. Opa, só que agora, nesse momento que vocês querem obedecer, Deus disse para vocês não irem.
E aí o que eles fazem? Eles desobedecem de novo. Isso, você está vendo a diferença entre arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. Eu peguei contra Deus, errei contra Deus, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Né? Deus primeiro manda, eles desobedecem. Aí depois que eles desobedeceram, Deus aplicou a punição. Vocês vão ficar agora 40 anos no deserto. Depois que Deus aplicou a punição, não, Senhor, agora eu vou. Opa, peraí, agora é para vocês não irem. E aí eles foram de novo. Eles desobedeceram mais uma vez. Ou seja, o espírito de obstinação, de rebelião, ainda estava contido neles. Então não houve aqui um sincero arrependimento. Mas cada um tem uma certa ligação. Você pode se arrepender e conseguir reverter o fato e cometer de novo. Às vezes, você se arrependeu de um ato, entendeu? Aí não tem arrependimento, é remorso. É isso que eu estou explicando. O arrependimento ele tem que gerar mudança. Tem que gerar mudança. Ué, Isso. Não significa, Wellington, que a pessoa não vai cair. Não significa. Para isso, tem aquela outra palavra de 1 João. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tem que ser um pecado acidental, não proposital. Se o pecado é proposital, não houve arrependimento. Entendeu? Para pecado proposital, não houve arrependimento. E aí diz que a palavra que se nós o fizermos, nós estamos invalidando o sacrifício do Messias, ou seja, não valeu de nada. Voltando aqui só a questão de Caleb, a Bíblia está dizendo aqui que Moisés seguiu Adonai em tudo. Né? E o nome dele já diz, para quem gosta de um cachorro, o nome dele já diz, até o nome dele significava cão. Ele era fiel ao Deus, a Adonai, mas assim como você olha um cachorro, tanto que ele é fiel ao dono dele. Até o nome dele já fazia alusão à pessoa dele. Mas eu não aconselho colocar o nome do cachorro de Caleb, não. Não, né? Não, mas assim, o nome dele significava cão. Então, o nível de fidelidade que um cachorro tem com o seu nome. Você sabia que cachorro em hebraico é Keleb? Aqui, está escrito aqui. Pode colocar Keleb. Exatamente. Então é um bom nome para o cachorro. Chamar ele de cachorro é um bom nome. Keleb. Ao invés de Caleb. Mas só fazendo a alusão ali ao nome, até o nome do camarada, fidelidade. Gente, nesse contexto todo nós estamos falando, né, de erros, de acertos, de enviesamento aí da Santa Palavra de Deus, né? Nós temos que lembrar que as pessoas só vão crer naquilo que nós falarmos, se falarmos. Lá em Romanos 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós temos que pregar não entendimentos, não suposições, mas a palavra. Gente, fiquemos de pé então, né? Nós vamos encerrar. Que o Messias Yeshua, né? Nos prepare aí, que nós sigamos o caminho dele, que ele nos prepare para aquele grande dia, né? Que possamos ser achados dignos, né? De branquear as nossas vestes aí no sangue dele, no sangue do Cordeiro. Amém? Que Adonai te abençoe e te guarde, que Adonai faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Adonai sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Shabbat Shalom a todos. Vamos fazer aqui mais 2 orações. Uma oração primeiro pelo irmão Cleiton, pelo aniversário dele, pelo aniversário também de casamento. Essa eu faço. E depois o irmão Eugênio vai agradecer a Deus pela provisão dele de todas as nossas necessidades, sobretudo aí do nosso almoço, né, para que nós possamos almoçar com o coração grato a Deus. Vamos orar? De pé, Eugênio, por gentileza. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que tivemos aqui na Tua Santa Presença, de estudarmos a Tua Santa Palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração
aquilo que é da vontade do Senhor, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, de mesmismos, de achismos, de qualquer coisa, Pai, que não provenha de Ti. Que a Tua Torá seja lâmpada e luz para o nosso pé e caminho, que possamos, ó Deus, caminhar firmes, que possamos buscar o alvo aí, que é Yeshua, né, até que atinjamos aí a plenitude da estatura dele, Senhor. Conforme diz a Tua Palavra, né, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que cada um de nós possa internalizar isso, ó Pai, e cumprir fielmente os desígnios do Senhor para a nossa vida. Senhor, colocamos diante do Senhor hoje a vida do irmão Cleiton, ó Deus. Te agradecemos primeiramente, ó Pai, pelos 38 anos de vida. Muito obrigado pelos livramentos do Senhor. Sabemos que o Senhor tem um plano na vida dele, Pai, que ele possa também, Pai, ser fiel a Ti, Deus, né, por tanto amor que o Senhor tem demonstrado para com ele, Pai, livrando-o de todos os males, livrando-o, Pai, de tantas investidas do inimigo do Senhor contra ele, ó Deus. Que o Senhor o conduza em plena obediência à Tua santa palavra, que o Senhor multiplique os anos dele aqui na terra, Senhor, para que ele possa ser arauto do Senhor por onde ele passar, que ele faça a diferença inicialmente dentro da casa dele, ó Pai, e desde já rogo, Pai, pela esposa dele, que a esposa dele se converta a Ti, que ela reconheça o Senhor como o único Deus, que ela proclame, ó Pai, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que ela aceite o sacrifício do Messias, né, e que ela tenha uma vida de plena obediência nos seus santos caminhos, Senhor. Que o irmão Cleiton, ó Deus, possa ser testemunha também no seu trabalho, que ele possa ter testemunhos aos vizinhos, enfim, ó Deus, com todas as pessoas com as quais ele tiver contato, ó Pai, que ele seja sal, que ele seja luz, ó Pai, que ele converta das trevas, né, todos aqueles que ele encontrar nessa condição, para que a alma dessas pessoas sejam salvas e que multidões de pecados deles sejam cobertos, conforme diz a Tua santa palavra, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, pelo casamento, né, pela união dele com a esposa, né, que está fazendo 11 anos, Pai. Conforme diz a Tua palavra lá em Malaquias, conforme diz a Tua palavra, Senhor, salve engano em Malaquias, que o Senhor foi testemunha, né, da união dele com a esposa, Senhor. O Senhor é testemunha da fidelidade dele, da fidelidade da esposa com ele. O Senhor, Pai, abençoa essa união, né, e que o Cleiton e a esposa, Pai, façam jus a essa bênção, né, e levem a bom termo essa união, né, que eles prosperem, ó Deus, de acordo com os desígnios do Senhor para esse casamento, Senhor. Esse casamento foi ligado no céu, né, para a honra e glória do Teu nome, para que a Tua glória se manifestasse na vida dele e da esposa, Senhor. Que o Senhor os abençoe e que, sobretudo, Pai, o Teu reino seja estabelecido naquela casa, Senhor. Conceda ao Cleiton toda a autoridade de homem, né, de rei, profeta e sacerdote, Pai, conforme diz a Tua santa palavra, que ele possa conduzir a esposa nos santos e retos caminhos do Senhor, Pai. Nós Te agradecemos, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Amém. Nosso Pai querido, queremos ainda Te agradecer pelo nosso alimento, por essa mesa que nos ensinou agora à tarde, Pai, sabendo que foi preparado de forma caixinha, de forma com carinho, com amor, e tudo provém do Senhor, Pai. Prepara os nossos corpos para isso, que agradecemos por tudo, Pai, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Olha, só ele que pode orar conosco, ninguém mais. Por quê? Oração objetiva. Rápido. Oração de quem está com Ele está fome. com fome, né? Isso, menino. O senhor não tem assim, a liberdade de postar esse